amigos do LAC, estamos de volta para mais uma aula de atualidades. Professor Marcelo com vocês, certo? Falei para vocês que seriam em drops, né? Mais rapidinhas e com temas específicos para cada aula. Então aí nós voltamos agora com o Estado Islâmico. Cara, o Estado Islâmico é uma coisa que tem assustado muito, né, a comunidade internacional, porque é a possibilidade do surgimento de um verdadeiro Estado terrorista, certo? No Oriente Médio, né, no molde de um califado. Agora, vamos entender melhor o que está acontecendo, o que acontece. A gente sabe que é fundamentalismo e tal. Vamos lá. Moçada, aqui é o seguinte. Primeira coisa, todo mundo se lembra que em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque com o pretexto de Saddam Hussein possuir armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas, certo? O Iraque patrocinava o terror, estava envolvido no 11 de setembro, então a gente tem que ir para cima do Iraque, certo? Todo mundo sabe que foi invadido, não acharam nada, certo? Nenhuma arma de destruição, nenhuma arma química, nada foi encontrado, tá? Mas a invasão aconteceu, ponto pacífico já foi, certo? Muito bem. O problema é o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, o pessoal gosta de, às vezes, estereotipar. Vocês sabem que os muçulmanos, eles são basicamente divididos em dois grupos. Você tem os sunitas e os xiitas. Pessoal, quando a turma fala a palavra xiita, automaticamente todo mundo olha, xiita é o radical, é o terrorista. Não é assim. Pessoal, Osama Bin Laden era sunita, certo? Muammar Gaddafi era sunita. Saddam Hussein era sunita. Certo? O extremismo islâmico, certo? O extremismo cristão, qualquer grupo pode ter extremistas, certo? Qualquer grupo religioso, étnico, você pode ter extremistas, tá? Não significa dizer que todo xiita é um terrorista. Saddam Hussein era sunita, certo? E por incrível que pareça, ele fazia parte do quê? Ele fazia parte da menor parcela da população iraquiana. Iraque, Irã, Bahrein, são alguns países do Oriente Médio, raros até, porque a maioria é sunita. Esses três, a maioria da população é xiita. Então, os Estados Unidos invadiram o Iraque, depuseram Saddam Hussein, ele foi executado. E eles acreditavam, certo, que poderiam estabelecer no Iraque um governo pró-Ocidente, liderado pelos xiitas. Certo? Eles acreditavam nisso. Então a gente vai botar os xiitas no poder e eles formarão um governo mais palatável, mais simpático ao Ocidente. Muito bem. Pessoal, o problema é o seguinte. Aqui você tem o Nouri al-Malik, certo? Que é o presidente do Iraque, o Haider al-Abadi, que é o primeiro-ministro. Certo? Eles são xiitas, tá? O que ficou comprovado ao longo do tempo é que os xiitas assumiram o poder, mas nunca conseguiram dar uma estabilidade política para o Iraque. Por quê? Porque a partir do momento que os xiitas assumiram o poder, sendo a maioria, automaticamente, moçada, eles começaram uma política de repressão contra a minoria sunita. Afinal de contas, durante mais de 30 anos com Saddam Hussein, eles foram os perseguidos. Certo? Então, hoje, quando a gente ouve falar em guerrilha no Iraque, em atentados no Iraque, explosão de bomba no Iraque, quem faz isso são os sunitas. Não os xiitas. Os xiitas estão no poder. Quem faz isso são os sunitas. Então, grupos sunitas começaram a se armar dentro do Iraque, certo? E formar guerrilhas contra o governo xiita. Certo? Beleza? Muito bem. Moçada, a questão é o seguinte. Os americanos deixaram o Iraque em dezembro de 2011, certo? Porém, nesse período, estourou a Primavera Árabe. E vocês sabem que um dos países afetados pela Primavera Árabe foi a Síria, certo? A Síria é governada por Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é alauíta, que é um grupo xiita minoritário na Síria. Na Síria, a maioria é sunita. Os grupos sunitas da Síria, principalmente wahhabitas e salafitas, certo? Wahhabitas e salafitas, que são sunitas, eles se uniram para derrubar o Bashar al-Assad. E todo mundo aqui se lembra que, num determinado momento, países como a França, o Reino Unido, os Estados Unidos apoiavam esses rebeldes sírios contra o Bashar al-Assad. Por quê? Bashar al-Assad é aliado da Rússia no Oriente Médio.
A Síria tem o único porto do mar Mediterrâneo que pode ser usado pela Marinha de Guerra russa. A Síria compra aproximadamente 4,5 a 5 bilhões de dólares por ano, em armamento da Rússia. Então a Síria é um país aliado da Rússia, certo? Os ocidentais acreditavam que, derrubando Bashar al-Assad, eles poderiam ter também um governo simpático ao Ocidente na Síria e eliminariam um aliado russo no Oriente Médio. Agora, pessoal, o que eles não perceberam foi o seguinte, a Síria faz fronteira com o Iraque. Então, o que aconteceu? Os movimentos sunitas aqui do Iraque se juntaram aos movimentos sunitas aqui da Síria. São países fronteiriços e passaram a ocupar uma área muito grande dos dois territórios, certo? Beleza? Esse movimento sunita, como eu falei para vocês, é ligado à Al-Qaeda. Porque eu disse para vocês que Osama Bin Laden era sunita. Então, esse movimento sunita do Iraque e da Síria, certo? Se ligou à Al-Qaeda, tá? Beleza? E passou a atuar como uma guerrilha independente na região, controlando uma vasta área do território dos dois países, certo? O que vai acontecer então? O que vai acontecer é que a Al-Qaeda, depois da morte de Osama Bin Laden, ela é liderada por um cidadão chamado Ayman al-Zawahiri, que é esse carinha aqui, ó, esse bonitinho aqui, certo? É o líder da Al-Qaeda, tá? O grupo sunita ligado à Al-Qaeda, que tomou conta dessa parte do território do Iraque e da Síria, é liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, esse cidadão de preto aqui, ó. Ele é o líder, era o líder da guerrilha sunita que passou a ocupar essa área. Ora, moçada, o que aconteceu? A partir do momento que o nosso amigo aqui percebeu que ele controlava uma extensa área dos dois países, que ele tinha, recebendo até ajuda dos países ocidentais, aqui no caso da Síria, armamento. No Iraque não, mas na Síria sim. Só que é um grupo só. Beleza? A partir do momento que ele passou a controlar toda essa área, a ter acesso a campos de petróleo aqui, contrabandeando petróleo, que é uma receita estimada em aproximadamente 2 milhões de dólares por dia. Ele pensou o seguinte, por que eu tenho que ser subordinado à Al-Qaeda? Não, de maneira nenhuma. Se eu tenho todo esse poder na minha mão, se eu controlo essa vasta área do território dos dois países, por que eu tenho que ser subordinado a esse cara? Negativo. Eu vou criar aqui o meu próprio Estado, que eu vou chamar inicialmente de ISIS, Estado Islâmico do Iraque e Levante, que seria uma tentativa, vamos dizer assim, de reviver um califado aqui nessa região, nos moldes do antigo Império Turco-Otomano. Beleza? Peraí, Marcelo, você está me dizendo então que esse tal de ISIS é o embriãozinho, foi o primeiro nome do que a gente conhece hoje como Estado Islâmico? Sim. E o Estado Islâmico é sunita? Sim. E mesmo sendo sunita, ele também é fundamentalista. Muitos são fundamentalistas, extremistas. Isso pode acontecer em qualquer religião, certo? Então, o que acontece é que se ele conseguir, se esse cidadão aqui conseguir estabelecer o seu domínio sobre essa área, organizar aqui um Estado, criar aqui um novo país, certo? Um Estado-nação aqui, você poderá ter o primeiro Estado oficialmente assim, terrorista, certo? Na comunidade, no Oriente Médio, vamos dizer assim, dentro da comunidade internacional, que eu me lembro sim. Você lembra que depois dos atentados de 11 de setembro, o George W. Bush criou a política da guerra ao terror, o eixo do mal, que era quem? Afeganistão, Iraque, Irã, Coreia do Norte e Líbia. A Líbia está em guerra civil. O Irã,
O problema é o programa nuclear. O Iraque foi invadido, o Afeganistão foi invadido, e a Coreia do Norte está lá no canto dela com aquele gordinho lá, soltando míssil para tudo quanto é lado. E agora hackeou a Sony, né, por causa do filme lá, A Entrevista, que faz meio que uma sátira, parece que é uma comédia. Certo? Beleza? Então, o Estado Islâmico pode se tornar o primeiro Estado terrorista do planeta. Certo? Marcelo, e você está me dizendo que o Estado Islâmico, ou parte dele, ou durante um tempo, ele recebeu ajuda, esses grupos sunitas, armamento, das potências ocidentais. Sim, que queriam derrubar o Bashar al-Assad aqui na Síria. Sim, aconteceu isso. Pessoal, é a mesma coisa, todo mundo se lembra. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, de 79 até 88, presta bem atenção, moçada, tem gente que é memória curta, hein? Tem gente que é memória curta, certo? Pessoal, nessa época aqui, ó, olha essa matéria do jornal britânico The Independent. Olha só. Guerreiro antissoviético põe seu exército na estrada da paz. Olha quem? Osama Bin Laden. Isso aqui, moçada, foi lá atrás, na década de 80. Nessa época aqui, Osama Bin Laden era amigo. Osama Bin Laden lutou no Afeganistão contra os soviéticos. Ele recebeu armamento, treinamento dos Estados Unidos da América. Eu recomendo para você, se você quiser não aprofundar, né? Você ter só uma referência. Está aqui, ó. Assiste esse aqui, perdão. Assiste esse aqui com o Tom Hanks, a Julia Roberts e o Philip Seymour Hoffman, que já faleceu. Certo? Conta a história do deputado do Texas, Charles Wilson. Certo? O Tom Hanks faz o papel dele. Esse cara aqui, durante o período da invasão soviética no Afeganistão, ele conseguiu arrecadar fundos de 2 bilhões de dólares, junto ao governo americano, entidades privadas, para armar o pessoal no Afeganistão contra os soviéticos. Entendeu? Beleza? Então é aquela velha história, mais uma vez na política internacional, de alguém que num determinado momento é seu aliado, depois torna-se seu inimigo. O Estado Islâmico recebeu a ajuda do Ocidente, agora ele é uma ameaça. E infelizmente a gente tem, não se acostumado, né? Mas tem ficado mais corriqueiro a gente encontrar cenas como essas aqui nos telejornais, ou então na própria internet, o pessoal sendo massacrado, sendo degolado, tá? Então isso mostra como que esses caras, vamos dizer assim, entendem o islamismo, que não tem nada a ver com isso. O islamismo é uma religião, pô. O islamismo não prega isso aqui. Então isso aqui é a questão do fundamento, exatamente. Exatamente. Isso aqui a gente vai falar no Charlie Hebdo. Tá? Então essa aqui é a questão do extremismo, é o do fundamentalismo, do fanatismo, que pode acontecer em qualquer religião. Certo? O islamismo não prega isso aqui. Mas essa turma está fazendo isso aqui lá. Beleza? Tudo bem? Então eu espero ter dado uma esclarecida para vocês nesse negócio do Estado Islâmico que está acontecendo ali no Oriente Médio. Tá joia? Então o Estado Islâmico a gente para aqui, depois mais um dropzinho, voltamos para outro assunto daqui a pouquinho. Certo? Um grande abraço a todos. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta e compartilhe. Olá meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.